Sim, pessoal. É porque eu não tenho como ficar no chat aqui vendo as respostas de vocês. Áudio e vídeo bons. Então, beleza. Valeu, Renan. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou médico endocrinologista. Tive a oportunidade e o prazer de trabalhar no IED por 2 a 3 anos. Sou ex-professor da UERJ. Até esse ano era professor, agora eu não sou mais. E eu vou falar hoje para vocês análise crítica do tratamento da dislipidemia na síndrome metabólica. Começamos 14 minutinhos atrasados e meio-dia. Muitos de vocês, assim como eu, devemos assistir uma outra apresentação de um colega internacional. Então, o tema da aula de hoje vai ser análise crítica do tratamento da dislipidemia na síndrome metabólica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, o primeiro slide que eu gosto de colocar é que a diretriz de síndrome metabólica clássica que a gente estudou, ela já tem, isso foi 2005, tem um tempão. Ela foi depois atualizada, mas em 2005, as definições clássicas de circunferência abdominal, triglicerídeo aumentado, HDL reduzido, aumento de pressão e aumento de glicemia de jejum, esses são os 5 critérios da síndrome metabólica que os senhores conhecem muito bem, mas hoje a gente vai se ater basicamente a essas duas questões, que é a dislipidemia aterogênica, triglicéride elevado, HDL baixo. Então, naquela diretriz de 15 anos atrás, 2005, já se colocava para aqueles indivíduos de alto risco com LDL menor do que 100 e de muito alto risco menor do que 70. Isso no contexto de síndrome metabólica. Hoje a gente já imagina que todo paciente com síndrome metabólica acaba sendo um paciente de alto risco, e ele, na época ele colocava aqueles de risco moderado menor do que 130. Mas basicamente todos os nossos pacientes com síndrome metabólica devem ser encarados como alto risco cardiovascular. E mais recentemente, essa diretriz, não é uma diretriz, essa publicação, ela divide a síndrome metabólica em vários braços, basicamente 5 braços. Um braço vascular, da hipertensão, por exemplo, um braço da adiposidade, doença hepática gordurosa, apneia do sono, um braço da resistência insulínica, diabetes tipo 2, diabetes estacional, SOP, e um braço relacionado à disfunção renal, ácido úrico. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre a questão do lípido, que é a chamada dislipidemia aterogênica. Em 2013, houve a publicação dessa diretriz da American Heart, que não era específica sobre síndrome metabólica, e sim sobre dislipidemia em geral, mas basicamente essa diretriz na época foi bastante emblemática, porque ela orientava a abandonar os alvos clássicos de LDL, não HDL, ela orientava a usar baixa, média, alta dose de estatina, independente se atingir algum alvo. Ela utilizava uma nova ferramenta para cálculo de risco cardiovascular, que eu particularmente utilizo até hoje, e ela colocava que populações especiais como insuficiência cardíaca e doença renal não tinha tanta evidência para o uso de estatinas na prevenção da doença cardiovascular. Essa aqui, pessoal, é a calculadora de risco. Vocês podem baixar um aplicativo ASCVD, American Heart. Eu tenho baixa aqui no meu computador. Volta e meia eu uso ela no consultório. Basicamente, ela vai calcular o risco em 10 anos, conforme aqui na esquerda, e também o lifetime risk, que é o risco ao longo da vida. Quando esse risco é acima de 7,5%, ele considera o uso de estatina. Então, aqui eu dei um exemplo, um homem de 50 anos, com um colesterol total de 200, o HDL de 80, uma pressão arterial normal, que fuma, por exemplo. Ele tem um risco em 10 anos de 11,2%. Esse indivíduo vai ser elegível ao tratamento com estatina. E aqui, essa publicação da New England, ela meio que sumariza muito a diretriz. Então, basicamente, em relação à dislipidemia em geral, eu não estou falando especificamente da síndrome metabólica, mas podemos incluir a síndrome metabólica também aqui. Basicamente, a gente vai dividir os pacientes em 4 grupos. Eu estou falando de pacientes adultos maiores de 21 anos, sem insuficiência cardíaca e sem doença renal terminal. Tá? Então,
Aquele paciente com doença aterosclerótica estabelecida, que já infartou, que já teve AVC, que já teve uma doença arterial periférica, e aquele paciente com LDL acima de 190, esses caras já são de alto risco, já devem receber estatina de alta intensidade, alta potência. Naquele camarada que tem diabetes, a gente vai calcular com a calculadora, tudo bem? Se o risco for menor que 7,5%, eu vou usar uma estatina em dose com potência moderada. Se o risco for maior que 7,5%, a gente vai usar em alta potência. Aquele paciente sem diabetes, a gente também vai calcular, mas aqui a calculadora vai servir para dizer se ele precisa ou não receber estatina. Se o risco for maior que 7,5%, estatina em dose moderada, em potência moderada. Se for menor, não vai usar a estatina. E aqui essa diretriz de 2015 da Academia Americana de Diabetes, ela continua sendo uma diretriz ainda atual. E o que ele coloca aqui, mais uma vez, bem parecido com a Academia Americana, indivíduos com diabetes entre 40 e 75 anos devem ser tratados com estatina de moderada intensidade, nível de evidência A. Tudo bem? Se esses pacientes, isso com LDL de 70 e 190. Se esses pacientes tiverem um risco maior ou igual a 7,5%, vai ser aquela dose alta de estatina, tudo bem? E o paciente com triglicerídeo acima de 500 é outra história, ele deve ser tratado, mas não para redução do risco cardiovascular, e sim para redução da pancreatite. Isso é outro capítulo que a gente poderia conversar. Então, de acordo com essas duas instituições, American Heart e Academia Americana de Diabetes, aquele guideline de 2015, eles eram contrários ao uso de qualquer outra terapia que não estatina, como fibratos, ácido nicotínico. Ácido nicotínico nem tem mais para vender hoje em dia. Apenas nos casos de intolerância à estatina, outras drogas deviam ser consideradas, que era o caso do fibrato, e tratar a hipertrigliceridemia apenas se o triglicéride é maior que 500. Isso de acordo com aquela diretriz de 2015. Agora a gente vai entrar, mas por que os guidelines só se baseiam nas estatinas? Baseado em quê? Em relação às outras classes de medicamentos hipolipemiantes. Então, aqui eu vou fazer um en passant de alguns estudos de redução de triglicéridos. O estudo BIP foi um estudo em pacientes com doença arterial coronariana, onde foi testado bezafibrato para redução do risco cardiovascular. Vocês percebam aqui que nessas curvas de Kaplan-Meier, a incidência de doença cardiovascular e morte cardiovascular, ela foi igual, ou seja, o bezafibrato não mostrou redução de risco, ok? O próprio estudo FIELD, que avaliou quase 10 mil pacientes, todos com diabetes tipo 2, onde o fenofibrato tentava mostrar redução do risco cardiovascular, também foi um estudo negativo, não houve benefício. Houve uma redução de 11%, mas não se atingiu significância estatística. E, por fim, o estudo ACCORD, que foi testado especificamente na população com diabetes tipo 2, a combinação fenofibrato com simvastatina não teve benefício adicional ao uso da simvastatina isoladamente. Então, foi mais um estudo negativo com o uso de fibratos. Então, basicamente, baseado nesses estudos, é que as diretrizes se manifestavam naquela oportunidade contrário ao uso de qualquer outra terapia que não estatinas. Mas tudo bem, Ricardo, mas e a dislipidemia heterogênica? Pois é, os estudos observacionais mostram uma relação inversa entre os níveis de HDL e mortalidade. Então, a gente pega aqui, por exemplo, olha, os indivíduos nos menores quartis de HDL, aqui menor do que 25, apresentavam maior risco de doença arterial coronariana. Então, você pega o maior risco dessa turma aqui, eram os indivíduos, olha, com alto nível de LDL e baixos níveis de HDL. Então, nos estudos observacionais, isso de fato é evidenciado em várias coortes. A grande questão é que os estudos observacionais, eles têm uma série de fatores de confundimento. Então, eles são, no máximo, geradores de hipótese e não trazem uma resposta definitiva.
Tudo bem, Ricardo, mas o que os trials dizem em relação ao HDL e ao triglicérides? Eu já mostrei 3 estudos em que a tentativa de redução do triglicéride com fibrato não se mostrou positiva. Agora eu vou trazer alguns estudos sobre HDL baixo. Esse estudo, mais uma vez, que é o estudo TNT, mostrava que quanto maior o nível de HDL, menor o risco de doença coronariana, ou, no quintil inferior, quanto menor o risco de HDL, maior o risco de doença coronariana. E nesse outro trabalho, que, na verdade, foi testado a atorvastatina em dose baixa e em dose alta, também viu-se que o próprio benefício da atorvastatina, seja na dose de 10, seja na dose de 80, ele era maior nos indivíduos que tinham o HDL mais alto. Então, mostrando que o HDL baixo parecia, sim, ser também um fator de risco para pior resposta, estando associado com maior incidência de eventos cardiovasculares. Então, os estudos observacionais e até a subanálise de ensaios clínicos randomizados mostram que ter HDL baixo é um problema de fato. Esse estudo aqui, que é o VARIT, ele testou o gemfibrozila, que é um fibrato, um dos mais potentes, mais pouco utilizado hoje em dia, em pessoas com baixos níveis de HDL. O que o VARIT mostrou é que o gemfibrozila esteve associado a uma menor incidência de eventos coronarianos. Entretanto, os senhores que são mais jovens, esse estudo foi de 1999. Então, o que pode ter acontecido aqui? Esses indivíduos, uma pequena proporção deles utilizavam estatina, porque até 1999 a estatina não era ainda tão consagrada como um definitivo redutor de risco cardiovascular em pessoas de alto risco. Então, aqui, talvez esse benefício tenha sido mais fácil de ser enxergado, porque a proporção de indivíduos que usavam estatina era mais baixa do que nos estudos subsequentes. Mas se analisarmos com um pouquinho mais de cautela, aqueles 3 estudos que a priori foram negativos, que não mostraram redução do risco cardiovascular, que foi o BIP, o FIELD e o ACCORD, se olharmos um pouquinho com mais detalhes, que é o caso do BIP, a gente pode ver que, se analisada a população só com triglicérides mais elevados, aqui acima de 200, havia redução de risco cardiovascular, sim. E a análise estendida desse estudo, 7, 10 anos depois, mostrava que, na população geral, havia redução de risco cardiovascular ao longo dos anos. Então, o BIP foi um estudo negativo, mas, se analisado uma subanálise de pessoas só com triglicéride alto naquele estudo, ele mostrou benefício, e se analisado o estudo de a avaliação, o follow-up de long term do BIP, você vê que a curva começa a se abrir por volta de 3, 4 anos aqui. Então, os estudos originais foram negativos, mas existem algumas questões que a gente tem que analisar com mais detalhes. O próprio estudo FIELD, quando a gente analisa uma subanálise, é bem verdade que a subanálise ela não tem a mesma força estatística, a mesma robustez dos dados do que o estudo original. Subanálises devem ser encaradas com certas ressalvas, mas se analisada a subanálise do estudo FIELD, aqueles pacientes com HDL baixo ou com síndrome metabólica, que é muito a questão da aula de hoje, eles tinham redução do risco cardiovascular. Percebam que a barra se encontra à esquerda aqui do número 1, mostrando uma redução do risco relativo com significância estatística no estudo FIELD, naquela subpopulação com HDL baixo ou com síndrome metabólica. E, por fim, o terceiro estudo que a princípio foi negativo, mas que também tem senão, é o estudo ACCORD, porque a subanálise do ACCORD mostra que, naqueles indivíduos do sexo masculino, com triglicéride acima de 204 e HDL menor do que 34, eles obtiveram uma redução do risco cardiovascular. Eu não sei se os senhores conseguem ver direitinho, está um pouquinho pequeno, mas basicamente na população de homens e com HDL baixo e triglicéride alto, houve benefício nessa subanálise do estudo ACCORD. E basicamente, pessoal, quem são os pacientes com HDL baixo e triglicéride alto no estudo ACCORD de diabéticos?
são pacientes que não só tinham diabetes, como tinham também síndrome metabólica. Então, precisamos analisar com mais cautela, porque talvez uma análise muito fria, apenas do resultado final daqueles estudos, possa ter servido de base para as diretrizes, não indicar outras terapias, mas devem ser observadas com ressalva. A diretriz brasileira de 2014 da SPD coloca aqui a associação de fibrato e estatina não é usualmente recomendada para pacientes com diabetes, mas naqueles com HDL baixo e triglicéride alto, houve uma redução do MACE da ordem de 34%. Mais à frente, uma meta-análise de todos os fibratos mostra que, na realidade, olha, houve sim uma redução, analisando o VARIT, o LEADER, o FIELD, o ACCORD, analisando a meta-análise de todos esses, com exclusão do VACOP, que é um estudo bem mais antigo, de 73, a gente consegue enxergar redução do risco cardiovascular, dos MACEs e também dos eventos coronarianos. Então, a leitura deve ser um pouquinho mais crítica. Chegar e dizer que os fibratos não mostraram redução do risco e ponto final, talvez, na minha ótica, na minha visão, seja uma avaliação um pouco superficial, uma vez que hoje dispomos já de meta-análises mostrando um possível benefício. É claro que não é para todos os indivíduos, especialmente aqueles indivíduos com síndrome metabólica. E aí teve outros estudos, agora eu vou passar mais rápido. A niacina não mostrou benefício, embora seja um remédio que mais se aumentava os níveis de HDL, não mostrou nenhum benefício cardiovascular, seja a niacina de liberação prolongada com laropipranto, não existe mais no mercado, vocês não pegaram essas medicações. E, por fim, temos o ezetimibe. O ezetimibe, em 2015, foi publicado um estudo Improved, onde, após pacientes que haviam sofrido síndrome coronariana aguda, o acréscimo de ezetimiba em cima da simvastatina mostrava uma redução da ordem de 6% do risco cardiovascular, dos MACE, e essa redução era um pouquinho mais importante nos indivíduos com diabetes, possivelmente mais importante nos pacientes com síndrome metabólica. E o estudo Improved teve uma grande importância. Ele resgata a hipótese de que o LDL é sim um vilão. Então, ele, com aquela diretriz de 2015 da American Heart, o que se imaginou é que, na verdade, o problema não é o LDL. A questão é usar a estatina. Quanto mais alta a dose de estatina, maior a potência, maior o benefício. Isso não tem nada a ver com a LDL, de acordo com aquela diretriz. Tanto é que ela abandonava os alvos de LDL. Quando você, no estudo Improved, com uma medicação não estatínica, o ezetimiba, você consegue promover uma redução de risco adicional sem qualquer efeito pleiotrópico da estatina, você resgata a teoria do LDL que sim, o LDL é de fato sim um vilão, um fator causal na placa de aterosclerose dos eventos ateroscleróticos. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre novas drogas. Os inibidores da CETP, eles acabaram não vingando. Eram 4 drogas: torcetrapib, dalcetrapib, anacetrapib e evacetrapib. O torcetrapib foi o primeiro a ser testado. Ele chegou a mostrar uma tendência de redução do risco de eventos cardiovasculares, né? Desculpa. Houve um aumento do risco cardiovascular, provavelmente devido ao aumento de pressão arterial. Parece que essa droga atuaria no sistema aldosterona, tanto é que ela baixava o potássio e aumentava a aldosterona. Então, o torcetrapib não foi adiante. O dalcetrapib foi testado também em indivíduos com histórico recente de síndrome coronariana aguda. Embora ele aumentasse tremendamente o HDL, isso não se traduziu em redução dos eventos coronarianos e cardiovasculares. O estudo acabou sendo o anacetrapib, percebam os senhores que promoveu uma redução importante do LDL e um aumento importante do HDL. Foi testado também na população com hipercolesterolemia familiar. Os senhores percebam que realmente é uma redução bastante importante de LDL e aumento do HDL, mas acabou também não indo adiante por falta de evidência de redução de risco cardiovascular.
Novas drogas, oligonucleotídeo antissense contra a ApoB100, talvez a ApoB seja um dos principais parâmetros associados ao risco cardiovascular. Alguns autores sugerem, no Congresso da ADA esse ano, que o que importa não é o quanto você baixa de HDL, ou o quanto que você baixa de triglicerídeo, é o quanto que você reduz de ApoB, está em estudo também, lomitapida, e, por fim, os inibidores da PCSK9. Os inibidores da PCSK9, eles não foram testados especificamente nos pacientes com síndrome metabólica, mas eu acho que merece alguns comentários aqui, tanto do evolucumab quanto do alirocumab. Então, o evolucumab foi testado no estudo OSNA, por exemplo, ele conseguia reduzir a incidência de eventos cardiovasculares, mas isso acabou ficando no âmbito dos pacientes de muito alto risco. Então, os inibidores da PCSK9 vão estar indicados naqueles pacientes de alto risco, que não conseguem atingir metas de LDL. Pois é, nós voltamos às metas de LDL. Menor do que 100, nos pacientes com diabetes, aqueles de alto risco menor do que 70, e aqueles de muito alto risco menor do que 55 a meta de LDL. Então, naqueles indivíduos, seja com síndrome metabólica ou não, de muito alto risco cardiovascular, que não conseguem atingir meta de LDL, seja por intolerância à estatina, ou seja porque não conseguem reduzir tanto os níveis de LDL para dentro da meta, é para esses indivíduos que os inibidores da PCSK9 podem estar indicados, seja ou não no contexto de síndrome metabólica. E aqui, essa é a diretriz que eu gostaria que vocês lessem. Foi publicada em 2019 no JCM, é o Guideline da Endocrine Society. E percebam, senhores, eu posso disponibilizar, mandei para a Cíntia. Se vocês tiverem que ler um documento hoje, é esse documento que deve ser lido. E o título era Prevenção de Doença Cardiovascular e de Diabetes tipo 2 em pacientes de Metabolic Risk. Quem são esses pacientes de Metabolic Risk? Quem são esses pacientes de metabolic risk? São os pacientes com síndrome metabólica, que nessa diretriz eles convencionaram usar esse termo de risco metabólico. Tá? Então, de acordo com essa diretriz, basicamente, pacientes adultos sem diagnósticos de doença cardiovascular ou diabetes tipo 2, tá? Se eles tiverem 3 ou 5 componentes, eles chamam de metabolic risk, basicamente aquilo que nós sempre chamamos de síndrome metabólica. Como é que esses indivíduos devem ser abordados? Manejo do excesso de peso, tratamento da disglicemia, da hipertensão, e no que diz respeito aos níveis lipídicos, o que ele coloca é o seguinte: aqueles indivíduos com LDL maior do que 190. A gente já viu que acima de 190 é alto risco, ponto final, não precisa calcular nada. Ou com triglicerídeos acima de 200, a gente deve avaliar causas secundárias, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, medicamentos que podem estar causando isso, e iniciar estatinas de alta potência e fenofibrato. Ou seja, essa diretriz ela já considera aqueles dados do estudo ACCORD, a subanálise do estudo ACCORD, as meta-análises de todos os fibratos. Então, ela, diferente da American Heart, ela já considera, se o cara tem LDL acima de 190 e triglicéride alto, a gente já estaria embasado para usar não só uma estatina em alta potência, que é a primeira opção, como também acrescentar um uso de fibrato. E aí os estudos são mais com o uso do fenofibrato. Aqueles indivíduos com risco moderado, ou seja, indivíduos com risco entre 5% e 7,5%, a orientação seria começar uma estatina de potência moderada, pelo menos, visando uma meta de LDL menor que 30 ou uma redução de 50% da LDL basal. Tudo bem? E aqueles indivíduos de risco cardiovascular aumentado, que são aqueles com LDL acima de 190 ou o risco cardiovascular pela calculadora da American Heart acima de 7,5, é uma estatina em alta potência, visando o LDL menor que 100 ou uma redução maior que 50%. Então, se o cara tiver, por exemplo, 250 de LDL, às vezes você não consegue botar ele dentro da meta de 100, mas aí uma redução de 50% já pode ser considerada interessante. E nesses doentes de moderado ou alto risco cardiovascular,
Se houver a dislipidemia heterogênica associada, ou seja, HDL baixo e triglicéride alto, considerar o fibrato, e aqui ele dá nome aos bois, seria o fenofibrato. Então, as minhas considerações finais são 11h39, 11h40, e eu trago esse outro artigo de revisão do Clinics of North America Endocrinology. Ele coloca que a terapia com estatinas permanece a primeira opção de tratamento em indivíduos de alto risco cardiovascular, ou seja, acredito que isso se aplica aos nossos pacientes com síndrome metabólica. A maioria deles, a primeira terapia é a estatina. A terapia hipolipemiante combinada, por exemplo, o acréscimo de fibratos à terapia estatínica, permite que uma maior quantidade dos pacientes atinjam as metas, uma vez que os fibratos têm também um potencial pequeno, mas de também reduzir o LDL. E lembrando que o triglicerídeo também é uma das metas desses indivíduos, manter o triglicéride menor que 150. A terapia com fenofibrato, sim, ela parece particularmente benéfica nos pacientes com dislipidemia heterogênica, ou seja, com síndrome metabólica. E os principais dados aqui são a subanálise do estudo BIP, a subanálise do estudo FIELD, a subanálise do estudo ACCORD e a meta-análise de todas as terapias com fibratos utilizadas, aquela meta-análise publicada no Lancet. Então, nos pacientes com síndrome metabólica, sim, o uso de fibratos parece promover um benefício adicional, em cima já do uso das estatinas. E naqueles pacientes de alto risco cardiovascular, principalmente com eventos cardiovasculares recorrentes em uso de estatina, já está usando estatina, já está dentro da meta, e ainda assim ele apresenta um novo evento, seja um infarto ou um evento cerebrovascular. Ou nos pacientes com intolerância às estatinas, é o caso do meu pai, que não consegue atingir meta, por exemplo, a terapia combinada pode ser também uma opção nos pacientes com síndrome metabólica, uma vez que talvez você consiga usar uma dose mais baixa de estatina, acrescentando com fibrato, essa é uma opção também. Então, essas são as minhas considerações finais. Para fechar, eu falei sobre o tema ômega 3 nessa instituição, a Cleveland Clinic, em Abu Dhabi. Tive a oportunidade de apresentar os dados do estudo REDUCE, assim que publicado. Então, o estudo REDUCE foi publicado em 2018, apresentado no Congresso Americano de Cardiologia. Basicamente, o que era o estudo REDUCE? Pessoal, eles pegavam pacientes de alto risco cardiovascular, ou que já tinham infartado, ou que tinham diabetes e mais 2 comorbidades. Todos os pacientes estavam usando estatina, estavam com LDL dentro da meta, tá? Tinha que estar com LDL menor do que 100. A média do LDL deles era bem baixinha, pacientes bem tratados, e eles tinham triglicérides aumentados, tudo bem? Essa era a população do REDUCE. Ou seja, uma boa parte deles apresentava síndrome metabólica, tá? E eles eram randomizados para o Vascepa ou para o placebo, tudo bem? Os desfechos primários, eles eram morte cardiovascular, AM não fatal, e AVC não fatal. Basicamente, esse é o desfecho secundário que a gente utiliza muito como desfecho primário nos nossos estudos de segurança cardiovascular de drogas antidiabéticas. Então, basicamente, o REDUCE utilizou uma população de alto risco cardiovascular com LDL controlado por estatina e triglicéride aumentado, ok? O Vascepa, que foi a medicação utilizada, ele não é um ômega 3 qualquer, é um ômega 3 altamente purificado em EPA, e nesse caso foi utilizada uma dose de 4 gramas, uma dose bem acima dos estudos anteriores com ômega 3. No que diz respeito ao endpoint primário, houve uma redução de 25% do risco relativo do endpoint primário, e quando você, com o NNT extremamente pequeno, de 21, e quando a gente analisa o endpoint secundário, que basicamente eram AVC não fatal, IAM não fatal e morte cardiovascular, que é o desfecho que utilizamos como endpoint primário em muitos dos estudos, basicamente a gente mantém essa mesma redução de risco relativo da ordem de 26%. A subanálise desse estudo mostra que esse benefício foi oriundo da prevenção secundária, ou seja, praticamente todo o benefício veio de pacientes que já tinham doença cardiovascular, e
isso foi visto não só nos primeiros eventos, como também no número total de eventos. Então, percebam que houve uma redução de 25% dos primeiros eventos e uma redução de 30% dos eventos adicionais. Lembrando que o paciente que tem um evento cardiovascular e não morre, um evento não fatal, ele está sob risco aumentado de eventos subsequentes. E só para a gente ter uma ideia se esse NNT de 2021 é pouco ou é muito, o 4S, o NNT foi de 30 com a simvastatina. O Hope com Ramipril, 56. O tão badalado Emparreg, 39. E aqui a gente está falando de um NNT de 21. Extremamente pequeno. Eu tive a oportunidade de discutir esse assunto com o Dr. Steve Nissen, da Cleveland Clinic, que o ômega 3 pode reduzir que o ômega 3 é heterogênica, ele se LDL, de modo que o grupo placebo talvez não fosse tão placebo, e isso pode ter criado um certo viés a favor do Vascepa. O Dr. Raul, que vai nos brindar com a apresentação hoje meio-dia, ele também acredita que a dislipidemia aterogênica seja o grupo de maior interesse e também sinaliza a importância das altas doses, e estudos subsequentes vão mostrar o resultado. O Dr. Raul falou sobre esse tema no Congresso em Oman, e estudos subsequentes ele se referia ao STRENGTH. O STRENGTH usou uma dose alta de ômega 3, porém não isolada de EPA. Então, o STRENGTH poderia responder essa pergunta. Se houver a redução de risco cardiovascular, a questão do ômega 3 reduzindo o risco se deve às altas doses, não o tipo de ômega 3. O STRENGTH já foi publicado, não houve redução do risco cardiovascular, mostrando que o benefício oriundo do ômega 3 no estudo REDUCE se deve não à alta dose, e sim à alta dose de EPA purificado que foi utilizado. Então, a mensagem final sobre o ômega 3 que eu coloco é que uma dieta rica em ômega 3, peixes, nuts e outras substâncias ricas em ômega 3 são muito bem-vindas, tá? A suplementação com ômega 3 em baixas doses, conforme temos visto nos consultórios, até por profissionais não médicos, muitas vezes da área da nutrição, não tem respaldo científico para utilizarmos para redução de risco cardiovascular, pelo menos na população geral. Talvez tenha algum benefício na população com IAM prévio ou que tem uma ingesta pequena de ômega 3. A subanálise do Vital mostra isso, mas aí é uma outra questão. O Vascepa parece ser, sim, um novo divisor de águas, um novo landmark, o icosapentetil, e já foi incorporado nas diretrizes da ADA. E essa pergunta, o que será que importa mais? Se é alta dose de ômega 3 ou se é o EPA purificado? Isso acaba de ser respondido ano passado com os dados do estudo STRENGTH, que a alta dose de ômega 3 não purificada em EPA não promoveu redução do risco cardiovascular, mostrando que essa redução do risco, oriunda do estudo REDUCE, ela advém da alta dose de EPA utilizada. Então, era isso que eu tinha a falar para vocês. A gente tem mais 10 minutinhos de perguntas e respostas. Essa apresentação, eu vou disponibilizá-la através da Cintia, através da PUC. Vocês podem pegar a apresentação para estudar com calma, tá? Não tem problema algum. A literatura principal é a diretriz de 2019 da Endocrine Society, Guidelines for ASCVD Risk in Patient at Metabolic Risk, foi aquela que eu mostrei. Então, se tiver que ler um documento, é aquele que deve ser lido. Esse aqui são os contatos da minha rede social. Tendo alguma dúvida, quiser algum documento, um artigo, eu fico à vontade, tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado, Renan, pelos comentários. A gente acabou começando um pouquinho mais atrasado. Eu acabei correndo um pouquinho. Eu estou olhando para o meu notebook, estou olhando para o meu celular, estou com um monte de coisa aberta aqui, porque a gente no Brasil realmente tem uma internet de qualidade muito ruim e a gente está sempre se surpreendendo negativamente com a internet. Então, eu não conseguia entrar pelo notebook, acabei entrando aqui pelo celular.
Então, eu estou à disposição de perguntas. Eu vi que a minha amiga Cíntia Valério, ela entrou também. Não sei se ela está nos ouvindo. Aqui a gente tem o Sim, Thales. Ah, tá aí, né? Que bom. brilhante aula, adorei, Rico. Muito obrigada, tá bom? Consegui Que pegar bom. aqui. Olha, que bom que você está presente aqui. Vejo que você está na sala da chefia. Então, a Cíntia hoje ela é realmente uma referência brasileira nessa nesse campo de lípides. Então, fico feliz que você esteja aqui. A Cíntia, o Rodrigo, o Amélio, o Dr. Raul, são as nossas referências na área de dislipidemia. Tem outros colegas também, de fora do Rio de Janeiro, mas esses são as nossas referências cariocas, digamos assim, no âmbito nacional. Então, se eu falei alguma besteira, Cíntia, por favor, e Foi fica à perfeito. vontade de tecer algum comentário. Achei maravilhoso, Os ficou alunos estão super claro. tímidos. Não, mas eles gostam de Eles, perguntar. Isabela? Ah, Thales, Lara, Júlia, Lorena, Renan, Gabriela, Andresa, Renato, Jennifer, Luana, Laiane, Alice. Pessoal, aproveita. Se tiver alguma dúvida, às vezes você acha que é uma pergunta boba, aí o teu amigo tem a mesma pergunta que você. Então pode perguntar, o momento é esse mesmo. Tem coisa que eu não vou saber responder, a Cíntia provavelmente vai saber, mas isso aqui é uma troca de informações. Eu não sei se eles vão assistir a apresentação de meio-dia também, Cíntia? não, eu acho que só a gente é um Meet the Expert, né? Não tem, não é Tá, aberta, entendi, mas entendi. Professor, eu enfim. tenho uma pergunta. O início da aula, Você é a Isabela, Isabela, tudo bem? Você é da onde do Brasil, Isabela? sou mineira. Mineira, tá certo. Já fui aluna do Levimar, não sei se você conhece. Opa, Levimar é referência em diabetes tipo 1 brasileira. Legal. Gostei do seu cordãozinho do Espírito Santo também. Bacana. Para fortalecer. Eu vejo que você é Com católico, certeza. eu te sigo, só isso para dar força para a gente. É isso aí. Com Deus é difícil, sem ele é impossível. Eu estou tendo um ambulatório de diabetes, que eu estava atendendo um paciente complexo, eu peguei o início da aula, comecei depois de 20 minutos. Eu queria só esclarecer. O fibrato, você pode prescrever quando é acima de 4%, né, o triglicérides, mas o senhor comentou que nessa dislipidemia aterogênica, que é o LDL baixo, o HDL baixo e o triglicérides alto, aí o senhor já pode começar o fibrato, né, o fenofibrato. Então, olha, isso é controverso, não é? Então, é importante que vocês guardem que a primeira linha, tirando os pacientes com hipertrigliceridemia moderada severa, acima de 500, então, tirando essa turma, que a gente sabe que o fibrato vai ser mais importante para a redução do risco de pancreatite, então, tirando essa turma, a primeira linha é a estatina. E a maioria das diretrizes sempre colocava estatina e ponto final. O que essa diretriz de 2019 coloca, e eu queria ouvir a opinião da Cíntia, opinião prática dela do consultório, porque aqui a gente tem intimidade para fazer esse tipo de pergunta. O que essa diretriz de 2019 coloca é o seguinte: naquele paciente que já está usando estatina, seja porque tem diabetes ou tem o risco cardiovascular aumentado, e permanece com HDL baixo e triglicérides alto, essa última diretriz sugere que nós poderíamos utilizar um fibrato, sim, baseado em todos aqueles estudos. Mas a diretriz norte-americana, me parece que, de cardiologia, me parece que não coloca isso. Coloca só a estatina, e exceto em fibratos e triglicerídeos acima de 500 para usar um fibrato. Então, eu acho que você pode usar ou não, se você utilizar no teu paciente diabético que está com triglicerídeo de 300, por exemplo, você pode utilizar se baseando naquele guideline que eu mostrei recentemente. Você pode não utilizar se baseando na diretriz anterior da American Heart, dizendo, olha, mas os estudos randomizados, duplo cego controlados, não mostraram benefício no estudo original, apenas em subanálise. Eu acho que o Rodrigo Moreira pensa mais dessa forma.
que o senhor começa? O fibrato hoje é uma dose muito standard, né? Tá, e Eu qual uso dose? muito fenofibrato de 160 miligramas, que a marca, eu não tenho conflito de interesse, então vou falar a marca aqui, é o Lipidur. E tem também o ciprofibrato de 200 miligramas, que é o Lipless. A diretriz da Endocrine Society coloca o fenofibrato, porque o estudo ACCORD foi feito com fenofibrato. Então, teoricamente, o fenofibrato foi aquele que mostrou. Mas o bezafibrato, que foi do estudo BIP, também mostrou. Então, eu acho que isso deve ser um benefício mais de classe. Mas queria ouvir os perguntas. Falando na prática, né? No consultório, eu vou te falar que do que necessariamente colocar o fibrato. Na minha prática, né, a gente sabe que esses pacientes são polimedicados e você acaba tendo que passar muita medicação cara. Se você investir bem em mudança de estilo de vida, esse paciente ficar bem em relação à dieta e tal, você consegue baixar essa hipertrigliceridemia sem depender do fibrato. Aí eu já estou falando de perda de peso, enfim, eventualmente associação com análogo de GLP-1. Mas é que acaba tendo uma ação nos lípides, mas não foi o objetivo da pergunta. O objetivo era saber se o paciente ali com 200 de triglicérides, HDL baixo, depois da estatina de alta intensidade, eu associo o fibrato. Em princípio, eu tenho feito ezetimibe, que hoje em dia a gente tem combinação fixa antes. E aí a maioria acaba chegando na meta de 150, assim, se tiver otimizado o estilo de vida. Essa é a minha vivência, tá? Obrigado, Cintia. Então, respondendo a pergunta dela, é isso. A gente tem dois caminhos, não tem certo e errado. A Cintia fez um comentário que vale a pena a gente falar em cima, porque realmente triglicerídeo responde muito bem à dieta. Então, se o cara fizer dieta, você consegue perder peso, às vezes com o agonista de GLP-1, você consegue botar o cara para dentro da meta. Mas, às vezes, incomoda, né? O cara, doutor, esse triglicerídeo de 340, você não vai fazer nada? Às vezes, normalmente, eu também não faço nada, como a Cintia falou. Eu invisto em dieta. Quando aquela coisa persiste, a gente não consegue resolver. E tem o fator custo também. Tem paciente que mais um remédio, é mais uma grana. Então, aí vai ter que analisar. E a palavra da vez é realmente individualização. Acho que você pode usar o fibrato nesse contexto. Esqueci o nome dela. Mas você poderia investir... Isabela. Você poderia investir mas a gente tem evidências que pode ter benefício. Então, a gente tem que estudar muito, saber que linha que a gente está seguindo e, eventualmente, você pode fazer mais para um lado ou fazer mais para o outro. Paciente, por exemplo, eu estava com um paciente diabético, 30 anos, 30 e poucos anos, triglicerídeo de 1.500. Ele fez uma bariátrica, o tratamento dele foi bariátrica e está ótimo. Curou o diabetes, o triglicerídeo dele está tomando nem remédio agora. Então, o tratamento para ele foi a bariátrica. Então, a questão da perda de peso também tem importância muito grande no triglicérides. E tem um prazo para usar esse tempo de fibrato? Tem um paciente que chegou com 2 anos usando sem nenhum acompanhamento no ambulatório, entendeu? Tem algum... Esses remédios, Isabela, fibrato, estatina, remédio de pressão, você vai falar para ele o seguinte, olha, o senhor vai usar isso aqui para a vida toda, até um pouquinho depois, se precisar. Então, você fala assim para ele, mas é importante sinalizar para ele que esses tratamentos são contínuos, não tem prazo, não importa, cardiovascular. Boa sua pergunta. Cíntia, se os alunos quiserem, a gente disponibiliza essa aula. Eu já mandei para a PUC, não tem problema que a PUC envie para os alunos. A aula não está nem em PDF, podem estudar com calma. Tem aquele guideline também. Agora, em razão do horário, a gente vai precisar encerrar. Tá? E quando quiser tirar uma dúvida específica, vocês separam os dados do caso e discute comigo, com a Cíntia, porque às vezes a gente pode discutir
discutir um caso específico. Fica